Olá, paz de Cristo. Eu sou o Fábio Castro, pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha, e estamos aqui nesta quinta-feira para mais uma estação do caminho de Jesus em direção ao Calvário. E agora, nós estamos diante dos acontecimentos mais sombrios da história. Será uma quinta-feira bem difícil para Jesus. A sua humanidade, mais do que em qualquer outro momento, está latente. Frases como: a minha alma se enche de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu esperei ansiosamente para poder participar desta ceia com vocês. Estas frases vão revelando como está aflorando ali a sua tristeza, a sua angústia. Jesus está em profunda depressão. É isso que significa dizer: a minha alma se enche de tristeza até a morte. À tarde fizeram uma refeição, possivelmente ainda não a ceia pascal, mas estavam à mesa, comendo, compartilhando. Jesus, servindo-se de pão, molha o seu pão na tigela e ali ele diz que um deles haveria de traí-lo. Mestre, seria eu? Eles se entreolham, tentando descobrir qual deles seria o traidor. Curiosa essa pergunta dos apóstolos: será que sou eu? Como será que sou eu? É porque talvez os apóstolos estão reforçando a ideia de que os nossos atos, eles acontecem mercê de um destino traçado. Como se, para a traição ser consumada, Deus houvesse obrigatoriamente designado um deles para fazê-lo. O traidor não surgiria ao acaso. Não seria alguém que Deus imputaria o dedo para dizer naquele momento: vai lá, você tem que cumprir uma missão de trair o meu filho. Não! Este caminho foi construído. Judas desde sempre construiu a sua vida num ciclo de ambição. Locupletava-se das ofertas. Queria favorecer-se daquele dinheiro que as pessoas davam para a missão do reino e do evangelho. Judas era sicário, possivelmente. Alguns historiadores, como Joséfo, Flávio Joséfo, não gostam da citação de que Judas fosse um sicário. Sicários eram zelotes radicais. Judas Iscariotes era alguém que, ao longo de toda a sua trajetória, viveu atrelado a este desejo de poder. Talvez por isso tenha seguido Jesus. A expectativa de que estivesse ao lado daquele que tomaria o poder, que derrubaria os romanos, que afastaria os sacerdotes. Judas não era alguém que se tornou traidor do dia para a noite. Era alguém cujo coração já nutria e abrigava ambições secretas, mas elas exalavam um cheiro tão forte que Satanás percebeu que ali estaria alguém que poderia servir a um propósito de pôr fim à trajetória, à jornada, à missão do Messias de Israel. Aprendemos com essa história que nós somos responsáveis pelos nossos atos. A maioria dos nossos erros são construções da nossa caminhada. Não são ocasiões fortuitas, não são situações que nos surpreendem. Normalmente, são maquinados em nós, são gestados em nós, vão ganhando lugar no nosso pensamento, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Não podemos viver tomados da síndrome de Adão, que, ao ser perguntado por Deus a respeito do que tinha feito, disse: foi a mulher que tu me deste. Ela, Eva, por sua vez, diz: foi a serpente que me enganou. E a serpente, em quem colocará a culpa? Na verdade, a resposta mais surpreendente daquele diálogo do Éden é a de Adão, quando ele diz: foi a mulher que tu me deste. E é assim que a gente vai vivendo, ora atribuindo a Deus ou ao diabo as responsabilidades a respeito dos nossos atos. Judas era responsável pelo que fez. Judas construiu este pecado no caminho da sua vida. Ele vai deixando pistas de quem era e de que desejo verdadeiro habitava o seu coração. É preciso que a gente seja honesto, que a gente olhe para dentro de nós e a gente admita quem a gente é. O primeiro passo para a mudança e para a transformação é a gente admitir que o pecado é algo que nos habita, ele é nosso, nos pertence. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas.
E precisamos ter a responsabilidade de admiti-lo. E assim, a gente vai atribuindo tudo aquilo que nos toca a uma obra de um ente externo a nós. A prostituição, a pornografia, o adultério, a traição, a imoralidade, os pensamentos maus, a raiva, o rancor, a ira, a vingança, a vaidade, a soberba. Todas estas coisas queremos atribuir culpa a alguém. Se expulsarmos, talvez, o demônio causador destas coisas ruins, estaremos livres e libertos para sermos bons. Engano seu. Seus demônios são criados dentro de você. Os demônios de fora, eles se aproximam pelo cheiro que você exala, dos sentimentos e dos pensamentos com que você maquina secretamente. O evangelista Lucas diz que Satanás entrou em Judas. Mas não pense que Judas traiu Jesus porque Satanás entrou nele. Satanás foi atraído pelo cheiro da traição que exalava do coração ambicioso de Judas. E ali, percebendo a oportunidade daqueles pensamentos e daquelas emoções, o diabo cumpre o seu papel. Ele se alimenta da alma de Judas e em retribuição a alimenta. E alimenta a sua vaidade, alimenta a sua soberba, alimenta a sua ganância. Ele percebe a fome de poder que habita aquele coração e vê que ali há um lugar propício para que ele faça a sua obra. Não culpe o diabo. Cuide do seu coração. Porque de tudo que o homem deve guardar, o coração deve ser o principal.